Eu vou... Bom, pergunta 5. Qual é o significado da sensibilidade, consciência ou percepção e energia da luz? Consideraremos agora a última pergunta e indicarei, em termos gerais, necessariamente limitados pela inadequação da linguagem, o significado das qualidades marcantes da alma. A. Sensibilidade ou resposta sensível ao contato, pelo qual se consegue maior conhecimento. B. Consciência, percepção do meio ambiente e desenvolvimento dos veículos mediante os quais a consciência pode ampliar o seu desenvolvimento. C. Luz ou irradiação, o efeito da interação entre a vida e o meio ambiente. O primeiro ponto que eu estou tentando esclarecer é difícil de captar para aqueles que são de categoria inferior, que é iniciados ou discípulos aceitos das etapas superiores. A alma é este fator da matéria, ou melhor, aquilo o que emerge de contato entre espírito e matéria, que produz resposta sensível, e o que chamamos consciência em suas diferentes formas. É também essa subjetiva ou latente qualidade que se faz sentir como a luz ou irradiação luminosa. Constitui o eu que brilha desde dentro, característica de todas as formas. A matéria em si, e em seu estado indiferenciado, antes de ser levada à atividade pelo processo criativo, não possui alma, portanto, não possui as qualidades de resposta e de irradiação. Espera um pouquinho só, Cris. Tá tudo bem até aqui? Precisa de alguma explicação? Como é que tá? Tá tudo bem, porque ele tá, por enquanto, só dando uma definição, né? Tudo bem. Tudo bem. Desculpa, Cris. Meu Deus, eu perdi. Somente quando... Ah, tá. Somente quando, nos processos criador e evolutivo, ambos entram em conjunção e fusão, a alma aparece e outorga a estes dois aspectos da divindade a oportunidade de se manifestar como trindade e a chance de demonstrar sensibilidade e de irradiar luz magnética. Como o único que vamos expor no presente tratado será abordado a partir do ângulo da evolução humana, poderia dizer-se que só quando predomina o aspecto alma, o mecanismo de resposta, a natureza da forma do homem, cumpre totalmente seu destino. Então, é possível que brilhe a luz em toda a sua pureza e se difunda a verdadeira irradiação magnética. Falando simbolicamente, nas primeiras etapas da evolução humana, o homem não responde e é inconsciente. Assim como a matéria nas primeiras etapas do processo formativo. Alcançar a plena percepção é, logicamente, a meta do processo evolutivo. Falando novamente em forma simbólica, o homem sem evolução não emite nem manifesta luz. A luz da cabeça é invisível, embora os investigadores clarividentes veriam um tênue fulgor de luz dentro dos elementos que constituem o corpo, e a luz oculta nos átomos que constituem a forma. Então, nesse primeiro trecho, o tibetano está explicando um pouquinho o que é a alma enquanto consciência e o que é, como é que se dá essa capacidade de resposta, né? Então, para o indivíduo menos evoluído, não tem quase resposta, como ele está dizendo aqui. A resposta a quê? A essa alma, essa consciência que ocorre a partir da fusão entre espírito e matéria. E à medida, então, que o ser vai evoluindo, a sua capacidade de resposta, a sua sensibilidade vai aumentando, até que, né, essa luz na cabeça, que a gente pode ver na simbologia da própria Igreja Católica, com os santos, com a auréola, né, essa luz na cabeça significa o desenvolvimento, tanto do chakra ágina, quanto do coronário, e a fusão entre os dois no final
nas etapas finais do desenvolvimento humano. Então ele diz aqui, é como se não tivesse, mas ainda assim tem, porque está ali, né? De forma rudimentar, o canal está construído. À medida que a evolução prossegue, esses tênues pontos de luz escura intensificam seu brilho. A luz dentro da cabeça flutua em intervalos durante a vida do homem médio e se converte em luz brilhante ao penetrar na senda do discipulado. Quando se torna um iniciado, a luz dos átomos é tão brilhante e luz da cabeça tão intensa, estimulando paralelamente os centros de força do corpo, que aparece o corpo de luz. Oportunamente, este corpo de luz chega a exteriorizar-se e a ser de maior importância do que o corpo físico denso, tangível. Neste corpo de luz, o verdadeiro Filho de Deus habita conscientemente. Após a terceira iniciação, a luz dual se acentua e adquire maior brilho ao fundir-se com a energia do espírito. Da mônada, no caso, né? Isso realmente não significa a admissão de uma terceira luz, nem sua combinação, mas sim o avivar da luz da matéria e da luz da alma, para que adquiram maior glória, mediante o alento do Espírito. Algo sobre esta luz foi indicado anteriormente no Tratado sobre o Fogo Cósmico. Estudem-no e tentem compreender o significado deste processo. Na compreensão desses aspectos da luz, se chega a uma perspectiva mais realista sobre a natureza dos fogos, na expressão humana da divindade. Não devem esquecer-se de que a alma de todas as coisas, a anima mundi, ao expressar-se nos 4 reinos da natureza, constitui aquilo que dá ao nosso planeta sua luz nos céus. A luz planetária é a soma total da luz tênue e vacilante que existe em todos os átomos de matéria ou substância irradiante e vibratória, que compõem todas as formas de todos os reinos. Adicionado a isso, existe no planeta e também em cada reino da natureza a correspondência do corpo etérico, com seus centros de energia radiante que subjaz ou sustenta a forma física exterior. O corpo etérico do homem é uma parte incorporada do corpo etérico planetário e constitui seu aspecto refinado e mais desenvolvido. À medida que passam os éons, aumenta a intensidade da luz que irradia nosso planeta. Isto não significa, logicamente, que um habitante de Netuno poderia ver o nosso planeta fulgurando cada vez mais intensamente, embora uns poucos casos ocorrem no universo. Do ponto de vista da visão clarividente, significa que o corpo etérico planetário vivificará sua irradiação e glória, à medida que essa radiação expresse acrescentadamente a verdadeira luz da alma. Como é que está até aqui? Me parece bem explicativo. Mas se alguém tiver alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara, alguma palavra, alguma expressão, a gente pode parar, por favor, né? Que é importante compreender, né? Não apenas ler ou estudar. O Tratado do Fogo Cósmico é um livro que o tibetano escreveu em 1925, junto com Alice Bailey. E quando eles escreveram, ele disse que ele seria como que uma chave psicológica para a doutrina secreta. Na doutrina secreta, a Blavatsky fala bastante sobre os fogos, né? O fogo solar, o fogo elétrico e o fogo por atrito, por fricção. Então, no livro Tratado do Fogo Cósmico, o tibetano explica melhor isso. Talvez não caiba a gente falar agora, mas eu vou ver se eu encontro um texto do próprio livro, do Tratado do Fogo Cósmico, que possa talvez esclarecer melhor para a gente. O resto ele vai falando aqui do processo de iluminação, né? Da importância de quando a gente vai se desenvolvendo o corpo etérico, a nossa aura em si vai
ficando mais luminosa, mais vibrante. Mas se tiver alguma dúvida, por favor, a gente pode parar e... Esse tratado foi escrito pela Blavatsky ou pela Alice Bailey? Pela Alice Bailey. Ah. Não devem esquecer-se de que a alma de todas as coisas, a anima mundi, ao expressar-se nos 4 reinos da natureza, constitui aquilo que dá ao nosso planeta sua luz nos céus. A luz planetária é a soma total da luz tênue e vacilante que existe em todos os átomos de matéria ou a substância irradiante e vibratória, que compõe todas as formas de todos os reinos. Adicionado a isso, existe no planeta e também em cada reino da natureza a correspondência do corpo etérico, com seus centros de energia radiante, que subjaz ou sustenta a forma física exterior. O corpo etérico do homem é uma parte incorporada do corpo etérico planetário e constitui seu aspecto refinado e mais desenvolvido. À medida que passa os éons, aumenta a intensidade da luz que irradia nosso planeta. Não tem, pode continuar. Eu acho que eu estava relendo isso aqui, não tem problema, não tem problema. É que acho que você mexeu e eu me perdi, desculpa. Imagina. Ok. À medida que passam os éons, aumenta a intensidade da luz que irradia nosso planeta. Isso não significa, logicamente, que um habitante de Netuno poderia ver nosso planeta fulgurando cada vez mais intensamente, embora uns poucos casos ocorram no universo. Do ponto de vista da visão clarividente, significa que o corpo etérico planetário vivificará sua radiação e glória à medida que essa irradiação expresse acrescentadamente a verdadeira luz da alma. A alma é essencialmente luz, considerada literalmente a partir do ângulo das vibrações, e, filosoficamente, constituído o verdadeiro meio para adquirir conhecimento. Simbolicamente, a alma é luz, porque se assemelha aos raios do sol que se derramam na escuridão. A alma, por meio do cérebro, produz revelação. Verte sua luz no cérebro, e assim o caminho do ser humano se ilumina cada vez mais. O cérebro é como o olho da alma, observando o mundo físico. No mesmo sentido, a alma é o olho da mônada. E num curioso oculto sentido, o 4º reino da natureza constitui em nosso planeta o olho da deidade planetária. O cérebro responde aos 7 sentidos: audição, tato, visão, paladar, olfato, mente, o senso comum, e a intuição, o sentido sintético. Olha que interessante, né? O tibetano sempre diz nos livros dele que a mente é o 6º sentido. E a intuição é o 7º sentido, né? Esse sintético, essa mais avançado. Então, os 5 primeiros a gente sabe que são sentidos sensoriais mesmo, né? Físicos. A mente já tem um caráter mais etéreo, no fim das contas, mental, se a gente puder dizer assim. Mas também se relaciona com o cérebro, e a intuição, que também se relaciona com a mente, mas é um ponto ainda mais elevado. Interessante a gente perceber que o tibetano faz aqui uma espécie de ordem, né, de desenvolvimento. Então, é como se a audição fosse o mais material e o olfato o mais sutil dos 5 sentidos físicos, né? Depois tem a mente e a intuição. Através dos 7 sentidos, é possível fazer um contato com o mundo da matéria e do espírito. Os 7 sentidos são, de uma forma peculiar, a analogia dos 7 raios no plano físico e estão intimamente relacionados e governados por eles. Tudo o que se intenta da seguinte classificação é fazer sugestões. 1. Audição. 7º raio. Magia. A palavra de poder. 2. Tato. 1º raio. Destruidor. O dedo de Deus. 3. Visão. 3º raio. Visão. O olho de Deus. 4. Paladar. 6º raio. Idealismo. O desejo das nações. 5. Olfato. 4º raio.
arte, a beleza da revelação. 6, intelecto, quinto raio, mente, o conhecimento acerca de Deus. 7, intuição, segundo raio, amor, sabedoria, a compreensão acerca de Deus. Pelas Bem palavras... interessante, né, essa associação. Eu acho que talvez a gente nem consiga explicar isso tão bem, mas eu acho que vale a pena a gente deixar um pouquinho para sentar mesmo, para acomodar, para a gente refletir o que ele quer dizer, né, nessas associações que ele faz. Algumas parecem mais evidentes do que outras, mas é interessante a gente ter em mente, assim, dar uma estudadinha depois, que eu achei bem interessante. Pelas palavras de poder, os mundos da energia vêm à existência em forma ordenada e o Senhor do raio de magia cerimonial produz a organização do divino organismo. Aqui é bom a gente lembrar, né? Por exemplo, que na Bíblia mesmo tem, né? E Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Então é interessante essa palavra de poder associada com o sétimo raio, que é o construtor da forma, né? Então tudo já estava ali acontecendo nos planos internos, e o sétimo raio que rege o sétimo plano, né? Que é o plano físico. Então essa relação é bem interessante, né? Com a palavra de poder. Pela aplicação do dedo de Deus em seu trabalho, diretriz e potente, temos a destruição cíclica das formas, de modo que a manifestação da divindade possa aumentar seu poder e beleza. Assim, o Senhor do poder ou vontade efetua a tarefa de destruição e traz à existência a beleza e a revelação da vontade de Deus e seu propósito benéfico. Através dos olhos de Deus, brilha luz sobre o caminho do Sol, na senda dos planetas e na senda do homem. O Senhor da adaptabilidade e do intelecto traz a expressão e a objetividade, o desenvolvimento inteligente da divina ideia e do plano. Quando o desejado de todas as nações vir e o Cristo cósmico se revele, todos os homens e criaturas provar ou compartilhar ocultadamente deste grande evento, e o Senhor do raio de devoção e idealismo verá a consumação de seu trabalho e ficará satisfeito. Além disso, o Senhor do quarto raio da harmonia, beleza e arte dará sua contribuição em algum grande trabalho criativo, e ao buscar a fonte que contorna esta misteriosa revelação chamada beleza, se achará que expressa essa sutil qualidade da qual o olfato, no que diz respeito ao animal, é o símbolo. Então, chegará ao seu fim, a grande busca, e não será seguido esotericamente o rastro deixado pelo cheiro. Olha que interessante isso, né? Bem simbólico. Esse rastro deixado pelo cheiro, né? Que está preso na dualidade do quarto raio, o quarto reino. Interessante. Este quarto raio é predominantemente o caminho do investigador, do buscador e daquele que reflete sensivelmente a beleza. A nação judaica tem uma estreita relação com este quarto raio e com a quarta raça raiz, e daí que se destaca atualmente no mundo da arte, e também na magnitude de suas simbólicas e intermináveis buscas e andanças. Quando o conhecimento a respeito de Deus brilhe universalmente, não conhecimento ou percepção de um grande ser, mas sim a expressão da divina onisciência, mediante a instrumentação humana. Então, o Senhor da ciência concreta, que personifica o quinto princípio da mente, verá que o seu trabalho terminou. Ele estimula o sentido de percepção na humanidade e nutre o aspecto consciência nos reinos subhumanos
produzindo a correspondente resposta da matéria ou espírito, e interpretando aquilo com o qual havia uma harmonia sensível. A intuição é, literalmente, a captação sintética e imediata da verdade, tal como ela existe essencialmente, e o Senhor do segundo raio levará ao seu fim todo o processo evolutivo, desenvolvendo na humanidade a perfeita visão interna, e fará que todo ser humano seja inteligente e colaborador do plano. Um estudo minucioso dessas forças de raio em relação com o trabalho criativo é um maior desenvolvimento do plano, tanto quanto é possível compreendê-lo na atualidade, revelará quão intimamente está vinculado o processo de construir, destruir e reconstruir com as 3 qualidades da alma: sensibilidade, consciência e percepção, e demonstrará como o problema da luz, que acabo de tratar, tem uma definida relação com a nossa capacidade de interpretar e compreender essas qualidades. No ensinamento esotérico, consciência diz respeito à resposta do aspecto forma nos 3 reinos subhumanos. 1. Ao mundo das formas viventes, vibracionais e magnéticas, em que estão submersas cada forma. Todas as formas, mediante sua radiação, afetam as demais, e de acordo com a sua qualidade e seu nível evolutivo, tal a sua resposta ao meio ambiente. 2. Ao mundo subjetivo de forças que chamamos mundo etérico, todas as formas nos 4 reinos respondem em certa medida e modo. 3. Ao mundo das qualidades ou de intenção desejada, todas as formas em todos os reinos respondem em massa ao impulso ou aspecto desejo da divindade, que subsiste na raiz do processo evolutivo. Isto é reconhecido como um incentivo e é mais ou menos autodirigido na família humana. As formas de outros reinos seguem de forma cega e respondem a distintos impulsos da natureza de seu mecanismo de resposta. Ao considerar a afluência da energia mental e das forças que emanam do 5º plano da mente, mente superior, mente inferior e a entidade egóica inteligente, entramos inteiramente no domínio da evolução humana mesma, e a indefinida palavra consciência poderia muito bem ser substituída pela palavra sem-ciência. O homem tem a percepção de distintos graus, mas o homem é único que se dá conta que percebe. Seu mecanismo de resposta responde a e é influenciado por todos os contatos aos quais respondem as formas subhumanas. Sendo ainda consciente de si mesmo, seu mecanismo de resposta é capaz de reagir não só aos estímulos externos, mas também aos contatos que emanam dentro de si, o chamado eu, e também desde o mundo da introspecção e da visão mística, que aparentemente estão fechados a todas as formas de vida subhumana. Paulinho, você vai explicar esse trecho todo? Porque se eu tivesse sozinho, eu teria lido umas 4, 5 vezes. Realmente, eu tô achando bem difícil. Tá, vamos Bem, terminar. Volta, eu não terminei. Eu acho que é aqui, ó. Desde um ponto de vista, né? Tá. Isso. Desde um ponto de vista mais amplo, do qual não me ocuparei neste tratado, o planeta constitui o mecanismo de resposta de uma vida super-humana, e essa vida responde conscientemente aos impactos que emanam do sistema solar e de certas constelações, encarnando vidas, com as quais está vinculado nosso sistema solar. Da mesma forma, o Logos solar funciona por intermédio desse gigantesco mecanismo de resposta, limitado pelo círculo não se passa de um sistema solar. Cada forma, desde o menor átomo até uma imensa constelação, personifica uma vida que se expressa como consciência, percepção e sensibilidade responsiva, por meio de algum tipo de mecanismo de resposta.
de modo que temos o estabelecimento de um universo de vidas, interativas e interrelacionadas, todas elas conscientes, algumas conscientes de si mesmas, outras conscientes do grupo, mas todas conscientes da mente universal, possuindo almas e apresentando aspectos da vida divina. Portanto, vida, qualidade e aparência representam a triplicidade primordial. A aparência é objetiva e as formas têm sido estudadas, analisadas e classificadas cientificamente durante épocas. Agora estamos praticando a introversão e a introspecção e temos o início de um ciclo onde o mundo da qualidade e do significado será submetido a uma investigação e classificação similares e estudará como resultado novos valores da vida, enriquecerá nossa compreensão, trará crescimento e a substituição do intelecto pela intuição. Posso exortá-los a viver mais continuadamente no mundo dos significados e menos no mundo das aparências? É um mundo mais real e menos ilusório, quando a compreensão haja desenvolvido, quando os homens tiverem aprendido a ver debaixo da superfície e cultivando a verdadeira visão, então afluirão constantemente as qualidades da alma em todas as formas, e o poder da natureza forma será relegado ao segundo lugar. A humanidade terá o privilégio de ser quem revela este mundo de significados, e todos os verdadeiros estudantes esotéricos deveriam ser precursores neste campo. Vamos lá, então. Eu acho que eu quero ouvir as dúvidas de vocês, que daí eu vou falando mais. Porque a gente deu um trecho No meu bastante caso, grande. acho que no meu caso, vai ter que voltar bastantinho ali. Porque na hora que ele Mas explica lá da audição, tato, ele faz comparação com os raios, eu já comecei a perceber. Aqui. Eu já comecei a perceber uma coisa bem. Tipo, cada frase, algo assim muito abstrato, e eu tenho aqui é bem dificuldade de simbólico, entender né? isso. Aqui é bem simbólico, né? Então, como eu falava, começando, né? A audição tem a ver com som, tem a ver com palavra. Então, por isso que tem o sétimo raio, que é o raio da magia, e das palavras de poder, é a manifestação. Aí ele faz é óbvio que é bem simbólico, né? Então, o tato com o dedo de Deus, que é esse dedo que destrói aquilo que precisa ser destruído, né? Como se fosse a mão de Deus destruindo a forma para que outra se renove, para que outra renasça. Aí a visão, a gente poderia pensar em visão tanto com o terceiro raio quanto com o quinto, mas aí tem o sexto sentido é específico da mente, né? Então a mente é mais ampla do que a visão pode ser apenas cerebral, então ele faz uma associação com o terceiro raio, que também é um raio da mesma linha, né? A gente chama de a linha 1, 3, 5 e 7, que é a linha da cabeça, e a linha 2, 4, 6 é a linha do coração. Então, o terceiro raio também tem a ver com visão, com conhecimento, só que mais abstrato, né? Então, ele chama o olho de Deus. Aí, o quarto raio, ele chama... Né, o quarto raio, não, perdão. O quarto sentido é o paladar, ele faz uma associação com o sexto raio, que tem a ver com desejo, né? Ele tem a ver com ficar satisfeito, como ele falou, né? Aí depois o quinto raio tem a ver com o quarto raio, que é o raio da arte, a beleza da revelação. Aí aqui eu achei bem interessante, eu vou até ler de novo, que ele diz: além disso, o senhor do quarto raio, que é o Chohan, né? Dará sua contribuição em um grande trabalho criativo. Criatividade também é um atributo do quarto raio. E ao buscar a fonte que contorna essa misteriosa revelação chamada beleza, se achará que expressa essa sutil qualidade, do qual o olfato, no que diz respeito ao animal, é o símbolo.
Então, chegará a seu fim a grande busca. Lembra que o quarto raio é um raio dual, né? Que promove a síntese, mas é o cultivo das polaridades, que depois leva ao conflito e depois à harmonia. Aí ele diz, né? Ele diz que esse olfato, como a gente conhece, é um símbolo, então é algo mais elevado do que isso. Então chegará a seu fim a grande busca. Então vai sair da polaridade, vai entrar na unidade. E não será mais seguido esotericamente o rastro deixado pelo cheiro. O que é esse rastro deixado pelo cheiro? É mais ou menos como a gente se conecta com a nossa alma. Porque, por exemplo, a gente não sabe completamente o que a alma é, como que funciona, mas parece que a gente tem um faro do que tem alguma coisa diferente que a gente se relaciona em alguma medida. Então, o olfato, ele tem essa capacidade da gente perceber, ainda que meio inconsciente, que tem algo no ar. A gente não brinca, só que não está me cheirando bem, né? Então, é uma forma simbólica da gente entender o que seria esse olfato no nível mais elevado, né? Não apenas no nível físico. Então, seria esse sentir um cheiro, uma percepção mesmo mais avançada. Aí, o que ele fala? Aqui, deixa eu ver, perdi também. Esse quarto raio é predominantemente o caminho do investigador, do buscador, daquele que reflete sensivelmente a beleza. Aí depois ele traz uma informação da nação judaica, né? O que mais? Porque ele também busca muito, né? Anda, caminha, peregrina. Depois ele fala um pouquinho do quinto raio, aí a gente fica um pouco mais fácil para a gente, porque o quinto raio tem a ver com o sexto sentido, que é a mente, que é o da ciência concreta. Então aqui fica um pouco mais fácil, né? Personifica o quinto princípio. O quinto princípio é humanas, ou mente. Estimula o sentido da percepção na humanidade e nutre o aspecto consciência nos reinos subhumanos, ou seja, a humanidade já tem, né, percepção, consciência, sensibilidade. Os reinos que a gente chama de subhumanos ainda não tem. É muito ainda uma resposta mais lenta, mais rudimentar, menos desenvolvida. Vamos ver o que mais. E depois, perdão, que eu passei muito aqui, a intuição, que é o mais elevado, né, o sétimo sentido, tem a ver com o segundo raio, que é o raio da instrução, né, da consciência, da própria alma. Ele fala, né, a captação sintética imediata da verdade, tal como ela existe essencialmente. A gente sempre diz que a intuição é um processo de iluminação. Ela sempre revela, ela nunca deixa dúvidas. Então, ela é uma captação sintética, certeira da verdade, que vai trazer essa visão interna, que faz com que a gente, então, trilhe de fato o caminho espiritual e seja um colaborador do plano. Eu acho tudo bem simbólico também. Eu não tenho todas, né? A gente fui falando aqui um pouquinho a partir da interpretação do mestre. Mas como eu dizia, eu acho que esse trechinho cabe a gente ficar um pouquinho mais, sabe? Não querer entender tão rápido, porque eu acho que tem mais coisas aqui nessas palavras do que a gente, num primeiro momento, consegue captar, sabe? Demanda, na minha opinião, um pouco de reflexão mesmo. E aí, todo mundo em silêncio? Ó, eu vou ler a pergunta de novo. Qual é o significado de sensibilidade, consciência ou percepção e luz?
Então, aí ele vai falar, né? O primeiro, sensibilidade. O que que é isso? Sensibilidade é uma resposta sensível ao contato, pelo qual se consegue maior conhecimento. Então, quando a gente tem essa percepção, essa resposta ao contato da alma, significa, né, que a gente está desenvolvendo essa sensibilidade, essa capacidade de responder. E aí, então, à medida em que a gente vai respondendo, o nosso antakarana vai se construindo com maior potência, maior rapidez. E então, naturalmente, ele se ancora no cérebro e a gente tem mais conhecimento. É essa ancoragem do conhecimento da luz no cérebro. Depois, 2, consciência ou percepção. Consciência, percepção do meio ambiente e desenvolvimento dos veículos mediante os quais a consciência pode ampliar o seu desenvolvimento. Então, a consciência é esse aspecto que a gente vai desenvolvendo à medida em que vai havendo essa interação espírito-matéria, né? Quanto mais essa interação acontece, mais a consciência se desenvolve. A Blavatsky citava que a consciência se dá a partir do contraste, então o contraste entre espírito e matéria, entre dor e amor, né? Entre luz e escuridão. E aí, então, tem a ver não só com a gente, como a sensibilidade, né? Mas tem a ver com essa percepção do ambiente onde a gente está, do mundo que nos circunda, dos nossos próprios veículos, né? É um pouco mais ampla. E aí, depois, no final, luz ou irradiação é o efeito da interação entre essa vida e o meio ambiente. Ou seja, né, eu tive uma resposta, o tibetano coloca na ordem, né? Então, eu tive uma resposta sensível à minha alma. Isso reverberou em mim algum processo aqui de iluminação. Aí depois, a consciência, como é que esse processo, como é que esse degrauzinho que eu avancei vai se expressar? Ela vai se expressar na minha interação com o meio ambiente, com os meus veículos primeiro e depois com o ambiente onde eu estou. E aí, pelo final, né, a partir dessa interação com o ambiente, vem o impacto que eu posso trazer, que é essa luz ou irradiação. Então, é assim que se dá, né, o nosso processo de desenvolvimento. A gente contacta primeiro, a gente elabora o que aconteceu, aí quais os efeitos que estão acontecendo comigo, e o ponto final é o impacto que a gente exerce, então, nesse meio ambiente, através da irradiação. Esse é o processo nosso de desenvolvimento, né? É sensibilizar-se, é conscientizar-se e é irradiar. Esses 3 pontos são bastante importantes para a gente entender, para a gente se observar como é que é comigo, né? O que eu observo que eu já me desenvolvi, perdão, faz sentido isso, né? Então, também é importante dar um espaço, né? A gente veio de trechos do livro que eram de mais conhecimento mesmo, né? Então a gente conseguiu seguir um pouco mais rápido, mas esse trecho aqui ele já traz um aprofundamento técnico mesmo, mas ao mesmo tempo que é técnico, é bastante simbólico, né? Então eu acho que a gente talvez tenha que ficar um pouquinho aqui com tudo isso, reler, ouvir a gravação depois de novo, para ir assentando, acomodando isso. O que vocês acham? O que está reverberando? Como é que está por aí? E isso também vai em complemento com aquele estudo que a gente está fazendo de terça de manhã, né? Também, Tá. também. Também está falando da irradiação, né? Isso, é. E também esse trecho é interessante, né? À medida que a evolução prossegue, esses tênues pontos de luz escura vão intensificando seu brilho.
A luz dentro da cabeça flutua em intervalos durante a vida do homem médio. O que é isso, né? Essa flutuação tem a ver com instabilidade. Então, tem momentos de iluminação, tem momentos de ignorância. E aí, então, lembra que a gente falou sobre a iniciação? Que a iniciação é como se aquele barro que a gente está fazendo a escultura, ele vai no forno e toma uma forma. Ele não é mais tão sensível a uma água que vai fazer aquele barro virar uma lama de novo, ou ao excesso de luz ou sol que vai ressecar aquele barro, né? Então, aqui é a mesma coisa, se a gente for usar essa analogia. Ela se converte, então essa luz vacilante, flutuante, ela se converte numa luz brilhante, quando o indivíduo penetra na senda do discipulado. Então já tem uma estabilização. E aí então, quando ele se torna um iniciado, a luz dos átomos é tão brilhante, e a luz na cabeça tão extensa, que aparece o corpo de luz. Claramente, então, ele está falando aqui do iniciado de 3º grau, que tem a ver com aquela iniciação que a gente conhece como transfiguração, que é aquela iniciação na vida do Cristo, onde ele sobe um monte com 3 discípulos, representando, né, cada um dos veículos da personalidade, e a alma resplandece. Então, não é que ela resplandece, né? Ela se mostra tal como ela é. A personalidade está num grau de responsividade que a alma, que sempre foi assim, pode, então, se expressar através dessa responsividade da tríplice personalidade. Oportunamente, então, esse corpo de luz chega a exteriorizar-se e a ser de maior importância do que o corpo físico denso. Nesse corpo de luz, o verdadeiro Filho de Deus, ou a alma, né, habita conscientemente. Ele fala aqui, né, após a 3ª iniciação, essa luz dual se acentua e adquire maior brilho ao fundir-se com a energia do espírito ou da mônada, né? E aí isso vai depois, o próximo passo é a própria dissolução da alma, porque aquele ser já tem contato direto com a tríade espiritual como uma mediadora da mônada. Então, não é mais a alma mediadora, é a tríade, e aí, então, o indivíduo vai depois, na próxima iniciação, que é a da ressurreição, tal qual o Cristo nos representou, aí ele volta realmente não volta mais aqui na Terra, né? A gente viu também isso naquele estudo que você fez, né? No Alma, Da né? iniciação, né? Da iniciação, isso. Sim. Sim. Mais alguém? Tá todo mundo quietinho? Pessoal, tá todo mundo aí? Uhum. Todo mundo quietinho, refletindo. O Paulo, Oi, querido. quando lá atrás ele fala que todas as coisas têm consciência, umas consciência de grupo, outras consciência individual. Todas as coisas são todas as coisas? Vamos ver onde que a gente acha essa parte. É meio lá atrás. Mas a frase é essa mesmo. Desculpa. E eu me lembro da Blavatsky falando uma coisa parecida, né? Que tudo vibra, tal. A gente até estudou isso, né?
É a mesma coisa? Porque daí você inclui mineral, você inclui tudo. Sim, com certeza. É a mesma Ah, ideia. tá. Uhum. Tá. É isso aí que eu queria saber. É, mesma ideia. Tá bom. Será que é essa parte aqui ou não, Gui? Como é que é? Deixa eu ver. É que na hora eu não quis interromper, mas a dúvida você me respondeu, é realmente Tá, a ideia de que tudo, mineral, vegetal, né? Que tudo. vegetal tem consciência de grupo, né? Aham, Já o animal tem uma consciência quase individual, né? Mas não aham. totalmente, né? Tá ok. Agora, há uma distinção entre consciência individual e a consciência da consciência. Que, por exemplo, o animal tem uma certa consciência, Aham. que é meio individual, mas ele não é consciente disso, né? Não, exatamente. Até ele fala aqui, né? Ele tem eu acho que ele tem mais esse primeiro aspecto aqui, essa sensibilidade ou uma resposta ao contato, né? O mineral também tem, só que para a gente é mais difícil perceber, porque, por exemplo, o mineral se forma, ou se formou, né, no passado ainda se forma, mas a partir de muito tempo, né? Como ele vai reagindo àquele ambiente, à pressão, a tudo que está ali presente, né, no solo, né? Então é uma resposta mais lenta, mas é uma resposta ao meio ambiente, né? Que ele vive. Aí os vegetais têm uma resposta bem mais rápida, né? Eles também precisam de alimento, tanto água quanto sol, né? Tem tudo isso que já é mais fácil da gente observar. E o animal nem se fala, né? Além de nós humanos. Mas eles ainda, como eles têm uma consciência que não é ainda individualizada, né? A consciência deles fica bem mais nesse aspecto da sensibilidade, dessa capacidade de resposta, e não tanto essa avaliação, peraí, né? Que eu me modifiquei aqui? Como é que está meu entorno, né? E aí, então, se relacionar mais conscientemente, impactar conscientemente esse entorno, né? Eles ainda não têm essa capacidade desenvolvida. E parece também que o tempo de cada uma dessas, vamos chamar, desses reinos, né? É diferente, né? Quer dizer, o tempo numa pedra, né? O tempo num cristal, né? Tem uma variação aí que é interessante, né? Sim, Para sim, nós é super. muito tempo, para ser nada, né? É. É legal, legal. É porque isso tem a ver com a luz, né? Com a luz na radiação, ou radiação, né? Essa questão da interação do tempo com os outros elementos, né? Sensibilidade e tudo mais. Eu acho assim, eu sinto isso, né? Pelo menos. Sim, eu acho que faz sentido. E é interessante essa coisa do meio ambiente, né? Que está tão em voga, né? E que tem a ver exatamente com a vida, né? Super, Quando super. ele fala, né? A vida e o meio ambiente, né? É bem interessante e bem atual, né? Apesar de ser, o quê? 40, 50 anos atrás, não sei. Esse aqui, acho que mais até, né? Que é da década de 30 esse livro. Ih, nossa, Quase 100. é verdade. É verdade. Deixa eu ver se... Eu vou aproveitar, eu vou atualizar todas as gravações que eu não postei ainda, eu vou fazer isso hoje. Aí depois é legal a gente retomar, né? Tudo isso, porque tem alguns que ficaram mais simples, esse é interessante a gente ler de novo, ouvir de novo.